Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Naum, profeta Naum. Está no final do Antigo Testamento, tá bom? Localiza na sua Bíblia, se ficar difícil, acha o livro Evangelho de Mateus e vai voltando as páginas. É o quinto livro, de trás para frente, aí no final do Antigo Testamento. Amém? Vai passar Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias, Miqueias, e vai chegar em Naum. Amém? Capítulo 1 de Naum. Graças a Deus. Nosso Deus é bom. Amém? Graças a Deus pela sua bondade e a sua misericórdia. E eu queria que você ficasse com a letra desse último hino que nós cantamos na sua mente. Amém? Fica com ela na sua mente aí. Porque o reino do nosso Deus é? Aleluia. O reino dele é? Aleluia. Amém? Localizou? Naum, capítulo 1. Exaltado é o Eterno. Aleluia. Eu vou ler, nós vamos ler todo o capítulo 1 de Naum, tá bom? A minha Bíblia é tradução revista e corrigida. Então você acompanhe, se porventura alguém ao seu lado não tem uma Bíblia, compartilhe a sua Bíblia com ele, com ela, para que todos possam ler. E se você não pode ler, escute, ouça a palavra de Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios. Desfalecem Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem. A terra se levanta na sua presença, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derribadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. E com uma inundação transbordante acabará de vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti sai um que pensa mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados, e ele passará. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas agora quebrarei o seu jugo de cima de ti, e romperei os teus laços. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem, que mais ninguém do teu nome seja semeado. Da casa do teu Deus exterminarei as imagens de escultura e de fundição, ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes
os pés do que traz boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti, ele é inteiramente exterminado. Fecha os seus olhos, vamos orar. Mantenha a sua Bíblia nesse texto, por favor. Pai eterno, nós cantamos aqui que o teu reino é eterno, aleluia. Oh, que glória, que maravilha, ó Deus. Como o Senhor conduz as coisas, como o Senhor dirige as coisas. O Senhor é eterno, santo, e nós queremos aqui adorar e bendizer e cantar a tua majestade, porque tudo vai se dobrar diante do Senhor. Tudo passará, mas o Senhor é eterno, aleluia. E o Senhor preserva aqueles que em ti confiam. Nós te adoramos, ó Pai Santo, e te agradecemos no nome de Jesus. Fala conosco, amém, amém. Pode sentar, irmãos. Mantenha por favor a sua Bíblia nesse texto. Se você tiver um marcador de página, coloca aí que nós vamos ler outra passagem daqui a pouco. Vai facilitar você para retornar e localizar o texto que nós iniciamos a leitura aqui. Esse texto é um texto profético e é uma profecia já cumprida. O profeta Naum está fazendo uma profecia no seu tempo para a cidade de Nínive, e a cidade de Nínive era a capital do Império Assírio, um império muito violento naqueles dias, de uma maldade assustadora, e que dominou o mundo daquela época por muito tempo, por uns 300 a 400 anos, eles tiveram um momento de apogeu, mas um período de quase 400 anos, o Império Assírio dominou o mundo da sua época, e cometeram muitas atrocidades. Então Deus dá uma palavra para Naum sobre esta nação em particular. Então nesse texto aqui, que nós lemos, no capítulo 1, há aqui o registro de 2 povos e de 2 cidades. Uma cidade é Nínive e a outra cidade é Jerusalém. O povo de Deus e o povo do Império Assírio. E Deus faz uma diferença clara aqui. Mas quando nós lemos esse texto aqui, eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes que nos cercam hoje, para a gente entender como que Deus age. É bom a gente ler esse texto, relembrar como Deus fez lá, para a gente saber que Deus faz do mesmo jeito no nosso tempo. Deus não mudou, amém? Ele continua no mesmo lugar, assentado no seu trono, amém? Passam os anos, os impérios surgem e caem, e Deus permanece no mesmo lugar. Ele é Deus, e não passou esse posto para ninguém, e nunca vai passar, amém? E você deve adorá-lo, glorificá-lo, porque além de tudo Ele te ama, aleluia, e faz coisas incríveis pela sua e pela minha vida. Nós vivemos uma época, irmãos, e não é só de agora, já é de alguns tempos para cá, em que você deve concordar comigo que a gente vive como que, parece que é uma agenda do diabo, uma agenda satânica, que está sendo cumprida e seguida ao redor do mundo, no nosso tempo. Você deve concordar comigo quando eu digo isso. Você pode pensar assim, nesse mês nós vimos recentemente um embate no Supremo Tribunal Federal para legalizar o aborto, uma discussão para se legalizar, para descriminalizar o aborto no Brasil. O aborto, você sabe, é um crime, é um assassinato. E o aborto, embora a gente esteja discutindo aqui isso no Brasil, está em voga, né? Tá fervendo esses dias, mas o aborto já é uma prática que tem sido disseminada e tolerada e aprovada ao redor do mundo já desde o início do século XX. Isso estou dizendo assim, institucionalizado, como lei. Existem países que
tem leis que permitem abortar-se, fazer aborto. Vários países. Há uma estimativa que cerca de 60% da população do mundo hoje vive em países que permitem algum tipo de aborto legalizado, institucionalizado. Isso passa de 4 bilhões de pessoas do nosso planeta hoje, que vivem em países onde o aborto é permitido de alguma forma. Então, imagina a quantidade de abortos que se faz por esse mundo afora. Legalizados, autorizados. Isso é uma agenda do diabo. Isso é obra, esse tipo de plano só pode ter saído da cabeça de Satanás, porque não tem outra fonte para isso. E nós estamos vivendo isso. No Brasil está se discutindo isso. Não se assuste se eles aprovarem e liberarem. Nós estamos orando para que isso não aconteça. Mas não se assuste se vier a acontecer. A gente vê, por exemplo, no nosso tempo, vários países que são permissivos com o uso de drogas, de todo tipo. De todo tipo. Você deve se lembrar, no Brasil, em 2011, o STF brasileiro liberou a marcha da maconha. Todo mundo pode reunir na rua agora e fazer uma marcha em defesa da maconha. Está liberado para quem quiser. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. E há muitos países que têm leis que permitem o consumo, o porte, até o comércio, patrocinado pelo próprio governo, de drogas. O Uruguai aqui, nosso vizinho, é um desses casos. Esse é o mundo que a gente vive. Se você for pensar um pouco mais, a gente vive uma onda hoje de luta em prol de união de pessoas do mesmo sexo. E isso não é uma novidade aqui, ou exclusividade do Brasil. Isso é uma prática que já vem sido disseminada no mundo, e pelo menos uns 25 a 27 países no mundo legalizaram a união de pessoas do mesmo sexo. Começou a onda em 2001 e está vindo. 2017 foi no Brasil, você deve se lembrar. No Brasil está autorizado as pessoas do mesmo sexo se casarem. Esse é o tipo de agenda que a gente está vivendo hoje. E a gente for pensar um pouquinho, você deve estar antenado com os assuntos que acontecem no nosso tempo. Há no Brasil uma luta acirrada para se implantar a ideologia de gênero nas escolas, para que o seu filho seja orientado lá, para que ele não se decida se ele quer ser menino ou menina até uma certa idade, que ele vai escolher por si próprio. Esse é o mundo que você está vivendo. Está debaixo dos nossos olhos, debaixo do nosso nariz. Hoje as pessoas blasfemam contra Deus abertamente, com a maior naturalidade do mundo. Você deve se lembrar, uns meses mais ou menos, teve um festival lá em Garanhuns, no Pernambuco, e um determinado cantor lá em cima da sua plataforma, lá do palco, ele disse com todas as letras que Jesus é bicha, que Jesus é travesti, e o povo ficou eufórico, repetindo aquela frase. É o mundo que você está vivendo. Mas o que tem isso a ver com a leitura que nós fizemos aqui? Se você começar a pensar nessas coisas, a gente vai ter o mesmo sentimento que a nação de Judá teve quando Naum recebeu essa revelação de Deus aqui. Parece que a gente está ilhado num mar de iniquidade. Nós estamos cercados de todos os lados por práticas que são contrárias à palavra de Deus, à vontade de Deus. Parece que a gente está sozinho nesse meio. Nós estamos sendo cercados, fulminados, cercados, prensados de perto, muito perto, por conta dessas coisas. Parece que a gente vive numa ilha e todo mundo à volta está tendencioso ao pecado, à iniquidade, parece que só ficamos nós. E realmente é verdade. E realmente é verdade. É assim mesmo. Parece que os ímpios estão prosperando e os justos estão sendo sufocados. É assim que a nação de Judá se sentia com o império assírio. Naquele período lá, Judá, a nação de Judá, o povo de Israel, ali o que sobrou do reino dividido, Judá, estava pressionado. Então a gente chega ao ponto de algumas pessoas, talvez isso tenha acontecido com você, talvez não, mas algumas pessoas chegam a questionar quando ouvem e veem essas coisas acontecendo nessa velocidade no mundo à nossa volta,
Onde é que está Deus? Por que parece que Deus não está fazendo nada? Porque continuam matando crianças. Enquanto a gente está lutando para proibir aqui no Brasil, tem países onde isso é liberado e crianças estão sendo assassinadas no ventre. Parece que Deus não está fazendo nada. São perguntas que a gente faz assim, mas por quê? O profeta Naum recebeu as respostas para essas perguntas. E nós vamos meditar aqui. Por que que acontecem essas coisas? E onde está Deus e o que Deus vai fazer? Porque o reino dele é eterno. E nunca vai passar. A cidade de Nínive, você observe primeiro o versículo 1 aí do capítulo 1 de Naum, fala assim, peso de Nínive. Peso é porque a palavra pesada, é uma palavra de juízo, de julgamento. Peso sobre Nínive. O que era Nínive? Nínive era a capital do Império Assírio. Um império grande naquela época e muito feroz, que cometiam atrocidades sem limites. Você deve lembrar na Bíblia que o reino de Israel foi dividido em dois, após a morte de Salomão. Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte, a capital era Samaria. O Reino do Sul, Judá, a capital era Jerusalém. O Reino do Norte foi conhecido como Israel, com capital Samaria. Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém. No ano 722 a.C., essa Assíria invadiu o Reino do Norte e aniquilou o Reino do Norte, vizinho de Judá. Eles destruíram a cidade, levaram todos cativos e colocaram pessoas diferentes lá, e eles faziam maldades terríveis. Cortavam as grávidas ao meio, empalavam os homens e as mulheres, impunham os seus costumes, os seus deuses, e zombavam dos deuses dos outros, porque para eles nenhum Deus podia com eles, contra eles. Eles venciam e eram os únicos vencedores, desafiavam qualquer um dessa forma. A cidade de Nínive era uma cidade que era quase que inconquistável, era quase inexpugnável. Era uma cidade onde ela era cercada dos arqueólogos, nas suas escavações, chegaram a essas conclusões, que Nínive era uma cidade muito grande. Deve se lembrar do profeta Jonas, foi enviado para pregar em Nínive, e a estimativa é que havia pelo menos umas 600 mil pessoas em Nínive. A cidade era grande, ela era cercada por dois muros muito largos. Eram dois muros, primeiro muro que cercava no primeiro limite, chegava perto de 30 metros de altura em alguns lugares, e largo, com 3 carros passando em cima. Depois tinha mais um muro mais baixo, mas também tão forte quanto o outro. Depois desses 2 muros tinha ainda um fosso, um buraco, que chegava a alguns lugares a 18 metros de profundidade. E fora desse fosso, a cidade ainda era cercada por um rio. Ninguém vencia, ninguém conquistava a capital, não tinha jeito. E com essa segurança eles invadiam nações e países, e impunham as suas leis, os seus costumes, os seus modos, e ninguém conseguia impedi-los, ninguém. E Judá, se você olhar no mapa, você vai perceber que Judá ficava lá no meio do limite desse império. Judá estava ilhado. O Império Assírio cercou tudo em volta e tomou conta de todas as cidades e países ao redor, inclusive levou o Reino do Norte, destruiu o Reino do Norte, e o Reino do Sul ficou lá sozinho, acuado. E o povo de Judá fazia essas perguntas: por que que o ímpio prospera? Deus, o Senhor nos abandonou, o Senhor não vai fazer nada. Então o Senhor manda essa palavra para o profeta Naum. Judá estava ilhada. Onde o Império Assírio chegava, ele impunha lá os seus costumes, sua idolatria, sua iniquidade. Até que eles bateram na porta de Judá, de Jerusalém. Até que foram mexer onde não deve. Aleluia. Porque quem toca em vós, o que diz a Bíblia? Quem toca em vós, toca na menina do meu olho. Aleluia. Esse era o Império Assírio.
impondo os seus costumes, os seus modos. Se a gente fizer uma comparação bem assim, a grosso modo, o que a gente vive hoje no mundo dessa agenda satânica é quase que a mesma coisa. Esse império que está varrendo países e países, impondo os seus costumes, os piores, costumes eivados de iniquidade. E a igreja parece que ela está sendo espremida, acuada. E onde está Deus nisso? Tem resposta na Bíblia, amém? Tem resposta para você continuar confiando no Senhor. Continue confiando em Deus. Por que eu estou dizendo isso? Pode ser que você chegue à conclusão de que nós lutamos e batemos na tecla para que, por exemplo, no Brasil, não fosse liberada a marcha da maconha. Ela foi liberada. Nós lutamos e oramos para que não fosse aprovado a união de pessoas do mesmo sexo. Ela foi aprovada. Será que nós perdemos? Te pergunto, será que nós perdemos? Não. Deus ainda está no controle. Deus não deixou de ser Deus. Deus não foi destronado. Ele ainda é e sempre será o Senhor. E isso jamais vai mudar. Amém? Jamais mudará. Pode eles aprovar o que quiser, Deus continuará sendo Deus, e a igreja continuará seguindo a Ele até o fim. Aleluia! Nós não arredamos o pé, jamais arredaremos o pé. Foram bater lá na porta de Jerusalém, e eles foram lutar contra Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 36, localiza por favor o texto, deixa marcado na 1 que nós vamos retornar aí, mas eu quero que você leia comigo Isaías 36, por favor. Isaías capítulo de número 36, localiza na sua Bíblia. Você vai ver uma atitude aqui, uma ação desse império assírio contra Judá. A profecia de Naum não aconteceu no mesmo tempo, mas ela é resultado disso. Escute bem, versículo de número 1 do capítulo 36. E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Judá era o império, a capital era Jerusalém. O reino de Judá tinha como capital Jerusalém, e tinha cidades à volta de Jerusalém. Senaqueribe invadiu, tomou 50 cidades de Judá. Ele conseguiu ali uma vitória contra Judá, e chegou às beiradas de Jerusalém, localiza o verso 4. Então ele se reúne ali com os servos de Ezequias, e disse para eles no verso 4, escute bem, e Rabsaque lhes disse, ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é esta que tu manifestas? Olha que audácia, aleluia, olha que coitado, olha que tolo, desafiar o Senhor é tolice, aleluia. O Senhor pergunta assim, o que quer esse caco de barro? Tolice desafiar o Senhor. Ele não pergunta com que confiança é essa que você mostra, Ezequias. Localiza o verso 7 do mesmo capítulo 36 aí. Mas se me disseres, no Senhor, olha a audácia, olha a blasfêmia, olha o sujeito chamando Jesus de bicha. Escute, se me disseres, no Senhor,
nosso Deus, confiamos. Porventura não é este cujos altos e cujos altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém: perante este altar vos inclinareis? Olha comigo o verso 18 e o verso 19. Vamos ler até o verso de número 20. Verso 18. Não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura, os deuses das nações livraram cada um sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate, de Arpade? Onde estão os deuses de Serfavaim? Porventura livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são eles, que dentre todos os deuses desses países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que no Senhor viesse livrar Jerusalém das minhas mãos? Olha a audácia, olha as pessoas apontando e dizendo que Deus morreu, que Deus não é nada, que esse livro aqui é velho, que ele não vale nada, que é perca de tempo. Nós estamos ouvindo isso, irmãos, constantemente, estão afrontando a Deus. Isso é um sentimento que a gente tem, é um sentimento semelhante ao de Ezequias. Observe o capítulo 37 de Isaías, por favor. Localize o verso 3 e 4. Escute. Quando Ezequias ouviu aquelas palavras, ele rasgou as vestes e ficou muito humilhado. E ele então fez um questionamento, pediu para que fossem perguntar a Isaías, o profeta. No verso 3 e 4 diz assim: olha, disseram-lhe, os homens enviados por Ezequias perguntaram e disseram a Isaías, o profeta. Verso 3 e 4. E disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, e de vitupérios, e de blasfêmias, porque são chegados os filhos ao parto, e força não há para os dar à luz. Porventura, o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem enviou o rei da Assíria, seu amo, para afrontar o Deus vivo, e vituperar com palavras os que o Senhor teu Deus tem ouvido? Faze oração pelo resto que ficou. Isaías, será que Deus ouviu isso que nós ouvimos? Será que Deus está atento a essas coisas que estão acontecendo? Era o questionamento de Ezequias, em função da maneira terrível com que Senaqueribe foi e afrontou ao Senhor. Será que Deus está ouvindo? Quando você ouve alguém falar que Deus morreu, que Deus não existe, a gente tem uma ira santa, não temos? É natural, a gente tem a vontade de pegar o sujeito e mostrar para ele que Deus está vivo, não dá? Não precisa fazer isso não, não precisa sujar as suas mãos, aleluia, apenas confia no Senhor, aleluia, só confia no Senhor. Escute bem, irmãos, verso de número 6 aqui, do capítulo 37. Aí Deus manda uma resposta para Ezequias, e é uma resposta para a sua alma, mediante esse levante de coisas que nós temos visto e vivido nesses tempos, de aprovação de aborto, liberação de drogas, e união homoafetiva, e implantação de ideologia de gênero, essa nojeira toda. É uma resposta para você, para nós aqui. Escute bem, verso 6 do capítulo 37. E Isaías lhes disse: assim direis a vosso amo, o rei Ezequias, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria
de mim blasfemaram. Não se preocupe. Eu não fui destronado por causa das blasfêmias. Eu não arredei 1 milímetro do meu lugar. Eu ainda sou Deus. Eu ainda mando. Eu levanto, eu derrubo, eu faço, e não há ninguém que possa fazer escapar da minha mão. Aleluia! Ninguém. Não temas, não se preocupe. Você conhece o resto dessa história aqui? Naquela mesma noite, Deus mandou um anjo só. Naquela mesma noite, Deus assentado no seu trono, mandou um anjo só. Onde vê que foi o anjo Malaquias, seja lá o nome que for. Vai lá, anjo Malaquias, ensina para ele como é que faz quando fala comigo. Vai, mostra quem sou eu. Eu nem vou lá, vai só você. Tá baixa na cama. Eu nem vou lá, vai só um anjo. Talvez eu estou especulando. Talvez deve ter manifestado assim um monte de voluntário. Deixa eu ir lá, Senhor. Deixa eu lá mostrar. Estou especulando, a Bíblia não diz isso não, tá? É especulação minha. Liberdade de pregador. Eu tenho que tomar cuidado. Mas Deus mandou um só. E um anjo só passeia no acampamento do exército assírio. 185 mil homens morrem de uma vez. Vai desafiar? Vai desafiar o Eterno? Vai tentar fazer uma queda de braço com ele? Ezequias, não temas, porque nessa cidade, Ezequias, ele não vai pôr o pé. Ele vai voltar pelo caminho que ele veio, e ainda vai morrer lá na casa dele. Você conhece a Bíblia? Senaqueribe voltou, depois daquela vergonha de 185 mil dos seus soldados mortos. Ele voltou para sua terra e foi lá na casa do seu Deus, talvez pedir ajuda, talvez pedir misericórdia, e está lá prostrado diante do Deus que não vale nada. Os próprios filhos dele entraram no templo e o mataram, dentro da casa do Deus dele. Mas contra o nosso Deus, aleluia, nada pode tocar a sua majestade, a sua santidade. Nada diminui a sua glória, nada diminui o seu poder. Fale o que quiser falar, xingue do jeito que quiser xingar, blasfeme quanto quiser blasfemar. Basta uma palavra dele, basta um toque dele, e tudo, a terra se derrete. Basta um dedo. Alabaçurias. E não tenho que tentar contra ele. Tentaram. Adiantou alguma coisa? Será que você pode adorar esse Deus? Você ama esse Deus? Esse Deus diz isso para a minha alma e para a sua: não temas sobre o que estão falando de mim. Deixe eles abortarem, deixe eles se casarem entre si, homem com homem, mulher com mulher. Deixa consumir droga, deixa.
Os meus eu conheço. Os meus eu conheço. Com os meus eu tenho pacto, aleluia. Com os meus eu tenho aliança. Meu é meu. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém impedirá o seu agir. Escute bem, irmãos, para nós finalizarmos aqui, vamos para o final. Diante de tudo isso, como que a gente deve enxergar Deus nessas épocas de afronta? Volte lá para o livro de Naum, por favor. Naum, capítulo 1, onde nós iniciamos a leitura, por favor. Como que você deve enxergar Deus nessas épocas? Eu quero que você leia o verso de número 2. Verso 2, capítulo 1 do profeta Naum, e o verso 2. Eu queria que você lesse, que você meditasse no que você está lendo, que você falasse isso aqui dele, que você falasse com a sua alma, quando lesse isso aqui. Olha, eu vou ler junto contigo. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Deus não arreda o seu pé, meu querido. O trono dele, diz a Bíblia, subsiste pelos séculos dos séculos. Aleluia. Ele está lá, desde o dia que ele diz assim, haja luz. Ele está no mesmo lugar, com o mesmo poder, com a mesma glória. E o mundo vai passando, e as pessoas vão pecando, e as pessoas vão cometendo iniquidades. Por que que Deus não faz nada? Leia o verso 3, por favor. Leia a Bíblia para você ter resposta, para você nunca duvidar da autoridade do nosso Deus. Por que que Deus não faz nada? Deus podia ter feito um raio cair na cabeça do sujeito. Por que que Deus não fez? Fez um terremoto e acabou com... Calma. O Senhor é o quê? Tarde-se. Foge da ira dele. Foge da ira dele. Porque ele é tardio em irar-se. E ele não está perdendo, não. Sabe por quê? Olha o que diz a continuação do versículo. Mas ele é grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Sabe por que está escrito isso aqui? Porque você, como eu disse aqui no início, nós vivemos uma época que as pessoas estão cometendo as piores atrocidades. Nesse exato momento aqui, olha, 8:50, é bem provável que tenha alguém cometendo um aborto em algum lugar desse planeta. É bem provável, irmãos, que o inocente esteja sendo assassinado agora, em algum lugar. Eu estou falando para ser modesto. E você acha que Deus não está vendo, não? Você acha que Deus não está vendo, não? Não se assuste com um terremoto, não, irmãos. Não se assuste com vendavais, não.
Deus é tardio em irar-se, mas quando Ele ira, quando Ele põe a sua ira em prática, misericórdia. Porque o culpado, ele não tem por inocente. Todos, sem exceção, que cometeram essas coisas, serão por ele julgado. Sem exceção. A menos que se arrependam antes. Mas todos serão julgados. Porque o Senhor não tem o culpado por inocente. E diz aqui a Bíblia, escute, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, as nuvens são o pó dos seus pés, Ele repreende o mar, o faz secar, esgota os rios, desfalecem Bazã, o Carmelo e a flor do Líbano se murcha, os montes tremem perante Ele, os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, o mundo e todos os que nele habitam. Sabe o que diz esse texto aqui? Olha, e o mundo e a terra se levanta perante ele. Isso aqui é sinal de autoridade. Você deve estar habituado com isso. Eu no meio militar eu tenho mais vivência nessa prática. A gente é ensinado assim. Quando chega alguém de uma patente maior que a minha, por educação, eu tenho que me levantar para cumprimentá-lo, porque ele é maior do que eu, mais poder, mais autoridade. Quando você recebe uma pessoa de mais idade, por educação, o que você faz? Você levanta e cumprimenta essa pessoa, né, com respeito, porque é mais velho, porque essa pessoa representa uma autoridade. A Bíblia diz assim, olha, que quando Deus chega, aleluia, a terra se levanta, porque Ele manda. Ele é a autoridade, Ele é o Senhor. Ele diz assim: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Deus, não tem outra rocha que eu conheça, não tem, só Ele é o Senhor. Quer as pessoas creiam ou não, concordem ou não, acreditem ou não, Ele continua sendo, e vai continuar, porque Ele é Deus. Como é que você deve enxergar Deus diante disso tudo? Olha o versículo 7 que nós já lemos aqui do capítulo 1 de Naum. O Senhor é bom, e é uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Sabe o que Naum está vendo? Naum está vendo a derrocada do Império Assírio. E quando ele escreve esse livro aqui, essa visão que ele recebe de Deus, ele está escrevendo isso aqui provavelmente por volta de uns 50 anos antes do Império Assírio ser destruído. E ainda nessa época, o Império Assírio ainda era forte, poderoso, e duraria por mais 50 anos. Ele está antevendo a destruição. Nínive não ficará de pé, cometendo todas as suas atrocidades, todos os seus pecados, todas as suas iniquidades. Nínive não ficará de pé. Olhe para o versículo de número 8 do capítulo 1, por favor. Verso 8. Acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão seus inimigos. Capítulo 2, do mesmo livro, versículos 6 e 8. Deus revela para Naum como que ele vai destruir Nínive. Isso é glorioso demais, irmãos. Isso é glória. Só Deus pode fazer isso. Só Deus. Lembra da cidade de Nínive, cercada por rios, cercada por um fosso, por duas muralhas paralelas, intransponível. Lembra? Nós comentamos aqui no início. Essa era a cidade, cercada, fechada, ninguém vencia.
Olha o que diz o versículo de número 6 do capítulo 2. As portas do rio se abrirão, e o palácio se derreterá. Aleluia. Verso 8. Nínive, desde que existe, tem sido como um tanque de águas. Elas, porém, fogem agora. Parai, parai, clamar-se-á, mas ninguém olhará para trás. Quando você lê isso aqui, irmão, você vai ler a história, aí você vê como é que Deus é bom demais. Aleluia. Como que Deus é glorioso. A história registra que na Babilônia, juntou com os medos, o Império Medo, que estava ainda surgindo ali, junto com os citas, eles fizeram uma confederação para lutar contra a Síria, e eles foram para invadir Nínive, e acamparam ao redor de Nínive, só que não tinha como entrar, porque a cidade era muito fechada, com todas as defesas naturais, e as que eles criaram, as artificiais. De repente, aleluia, começa a chover, e chove, e chove, e chove, e chove, e chove, e chove, e os rios começam a encher, e transbordam, e como que um tsunami, as ondas do rio batem nos muros de Nínive, e derruba os muros. E quem estava lá esperando para entrar? Os inimigos de Nínive. Deus diz assim: olha, as portas do rio se abrirão, e o palácio vai se derreter, porque quem afronta a Deus não fica de pé, quem afronta a Deus vai cair, custe o tempo que custar, porque Deus é tardio em irar-se, mas Ele não esquece, o culpado Ele não tem por inocente. Nínive acabou, ninguém, sabe que foi coincidência? O cerco e a chuva? Hein? Providência, divinocidência, aleluia. Deus no controle. Sabe por que eu estou dizendo isso nessa noite? Para você continuar crendo no Senhor. Porque pode ser que a gente veja aqui no nosso país o aborto ser aprovado. Pode ser que a gente veja aqui as drogas sendo liberadas oficialmente. Deus continuará sendo Deus. Amém? Deus não está sendo derrotado quando isso acontece, não, irmãos. Deus não está sendo derrotado. Deus não está perdendo influência. Ele ainda tem uma igreja aqui. Ele ainda tem um povo dele aqui. Ninguém ficará impune. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi constituído juiz de vivos e mortos, e a Bíblia diz que Ele recebeu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e diga que só Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Esses homens vão ter que se dobrar diante dele, ou aqui ou na eternidade, mas vão se dobrar, porque Ele é eterno, Ele é o Senhor. E o que você como igreja faz enquanto isso não acontece? O que você vai fazer enquanto essas coisas não acontecem, enquanto você espera, enquanto você vê talvez a iniquidade prosperando, progredindo? O que você vai fazer? O que a igreja faz? Livro do profeta Naum, eu quero que você olhe o verso de número 15. Escute, quando Naum escreve isso aqui,
A Assíria era um império poderoso que oprimia Judá, que faziam com que eles tivessem medo, terror dos assírios, pela maldade que eles praticavam. Mas olha o que Deus diz para o povo, olha o que Deus diz para você nessa noite: enquanto a iniquidade prospera, enquanto os ímpios progridem, enquanto a maldade vai só tomando espaço, o que você faz? Verso 15: eis sobre os montes os pés do que traz boas novas, do que anuncia a paz. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para a sua alma. Que palavra? Celebra as tuas festas, ó Judá. Aleluia. Continua adorando, continua cantando, continua exaltando, continua amando ao Senhor, continua seguindo Ele. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti, ele é inteiramente exterminado. Continua adorando, crente. Mas pastor, a maldade, continua adorando. Pastor, a violência, continue adorando. Ah, pastor, o pecado, continue adorando ao Senhor. Sabe por quê? Porque como diz o verso 7 aqui, olha: o Senhor conhece os que confiam nele. Você confia no Senhor? Você confia no Senhor? Você confia, irmãos? Você confia em Deus? Então diga para Ele isso, você confia nele. Diga: Senhor, eu confio em Ti, eu confiarei sempre, eu dependerei sempre, eu confio no Senhor, ainda que tudo se acabe, como diz o profeta Abacuque, que não haja fruto na oliveira, que o produto mingua, que não haja ovelha nos currais, eu me alegrarei no Senhor, confiarei e exultarei no Deus da minha salvação. O que você pode fazer nessa noite? Você vai adorar a Deus? Não tenha medo, meu querido, das coisas que estão acontecendo à nossa volta. Não tenha medo. Palavra para a sua alma: não temas, não temas. Deus ainda é Deus, Ele não deixou de ser. Eu queria convidar você a ficar sobre os seus pés, para nós orarmos. Aleluia. Se o grupo de louvor quiser subir e adorar a Deus, fique à vontade. Se vocês quiserem cantar aquela última música que vocês cantaram aqui, nós vamos orar com você. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos. Palavra para a sua alma nessa noite: celebra as tuas festas, ó Judá. Adore ao Senhor, adora a Ele. Adore a Ele, clame a Ele, exalte a Ele. Porque tudo vai passar nesta vida, mas o Senhor é eterno. E os que confiam nele durarão para sempre. Amém? Louve a Deus, o nosso grupo de louvor, exalta ao Senhor.